Olá a todos, esse vídeo é a parte 2, é a continuação do vídeo Arquitetura de um Transverter. Estou falando de transverter para ondas milimétricas. Nesse segundo vídeo irei tratar dos amplificadores MMCs, mixers e dos projetos prontos na internet, para que você busque comprar um equipamento ou você mesmo montar. Vamos lá? Meu nome é Sandro Ribeiro, sou PY1SAN. Na figura, os meus meios de contatos. E reparem na descrição do vídeo, são dezenas de artigos, esquemas, datasheets, os materiais que eu apresentei na parte 1 e que irei apresentar na parte 2 da arquitetura de um transverter. Os amplificadores monolíticos integrados são muito utilizados em projetos de transverters. Os primeiros MMCs que eu conheci eram fabricados pela HP, mas quem popularizou o uso de MMCs no uso de equipamentos para radioamador e publicações, com certeza foi a Minicircuit. A série MAR, que ia do MAR01 ao MAR08, foi muito popular nos projetos em revistas para operar nas bandas de frequências altas. Na figura mostra um MMC da HP. Este precisa de um resistor de BIOS, um resistor de alimentação. Alguns MMCs mais modernos dispensam o uso desse resistor de alimentação. Podem ser alimentados direto em 5 volts ou 3V3, dependendo do modelo. Esses amplificadores eram os elementos ativos principais nos circuitos de alta frequência no final da década de 80 e começo da década de 90, muito utilizados em transverters nas publicações que eu já falei no primeiro vídeo. Menção honrosa ao Rich Campbell, KK7B, nos artigos da Microwave Society. MMIC nasceu primeiramente em um artigo no meado da década de 70 e hoje é muito popular no uso em altas frequências, lugares onde exigem bastante ganho, amplificação de baixo ruído. Mas talvez as duas características mais importantes dos MMICs é que a primeira, suas entradas e suas saídas são casadas em 50 ohms. Ou seja, o projetista não precisa fazer malabarismos com microstrips ou outros métodos para casar a impedância do seu circuito de entrada e de saída. E outra característica importante é a possibilidade de ser cascateável, ou seja, vamos adicionando circuitos em série até obter o ganho desejado. Originalmente fabricados em arsênio de galho, hoje os MMICs são fabricados com outros materiais com outras propriedades. A figura mostra as configurações disponíveis. Talvez a mais conhecida seja a primeira, a Darlington, mas é possível encontrar MMICs em configurações cascade e distribuída. À direita, vemos os encapsulamentos. Os primeiros dispositivos vinham em encapsulamento 85, como os da família MAR, da família ERA, mas atualmente tem sido bastante popular encapsulamentos SOT89, que são muito mais baratos. A figura mostra o esquema do transverter para a banda de 13 cm do DIN WA8NLC. Repare o uso massivo de MMICs, o que ajuda muito no projeto e montagem. Idem no projeto do transverter do F1JGP. A figura mostra MMICs de 3 gerações, família MAR, família ERA e família GALI. Alguns são indicados para 1 e 2 GHz, outros têm excelentes ganhos em frequências mais altas, 6 e 8 GHz. Nessa tabela eu separei dispositivos que têm excelentes características até 3.000 MHz, pois iremos propor de construir um transverter ou um up-converter em 2.400 MHz. A tabela tem 4 colunas.
o ganho do MMC em 3000 MHz, sua potência de saída em dBm, o seu nível de ruído e, por último, o seu IP3. Esses são os MMCs mais populares nos projetos de transverter e up converter atualmente. O projetista deverá escolher os ganhos e níveis de ruído adequado para os seus estágios, seja de recepção ou transmissão, assim como o IP3. Os MMCs que eu usei no meu primeiro transverter para o QO100 foram retirados de sucatas. Eles foram identificados os códigos SMD com a ajuda de base de dados disponíveis na internet. O último componente que iremos comentar é o mixer. O mixer é nosso velho conhecido de receptores e transceptores que usam concepção heteródino ou superheteródino. O mixer é um misturador. O sinal da saída é a soma e a subtração dos dois sinais das entradas. A figura mostra um modulador de anel muito utilizado em transceptores da década de 70 e 80, onde tínhamos um sinal de RF, um oscilador local e uma FI, tanto para recepção quanto para transmissão. Esse mesmo conceito antigo ainda é utilizado até hoje em misturadores de vários gigahertz. Outro misturador muito popular utilizado nos transverters no-TANE era o misturador híbrido de anel 6/4 de lambda. Estes eram impressos nas placas de circuito impresso. A figura mostra a placa de circuito impresso do meu primeiro transverter para o QO100, que usa esse tipo de misturador. A figura mostra um mixer fabricado pela Minicircuit, o modelo ADE3G Plus. Ele é indicado para ser usado em frequências de 2300 a 2700 MHz. Na tabela temos informações importantes, como a potência máxima de RF, a corrente, perdas de conversão e de isolação. Esse modelo é indicado caso você use um rádio de VHF ou 144 MHz como FI. Não é possível usar um rádio de UHF ou 70 centímetros, pois a frequência máxima de FI é 400 MHz. Se eu fosse começar hoje um projeto de um transverter para 13 centímetros ou um up converter para o QO100, com certeza eu iria optar em utilizar um mixer em formato SMD comercial. E na tabela, meus possíveis candidatos à escolha desse projeto. Agora que conhecemos os principais componentes de um transverter ou up converter, vamos dar uma olhada ao que tem disponível no mercado. Essa placa eu já comentei algumas vezes, é DEME, Downwest Microwave. Eu comprei a placa de PCB da DEME nos idos de 2016 e usei componentes de sucata para montar. À esquerda temos os dois misturadores híbridos de anel de 6/4 de lambda, um para transmissão e outro para FI de recepção. No meio da placa de circuito impresso temos o circuito do oscilador local. Na época que esse transverter foi concebido, ainda na década de 80, era muito comum usar cristais Overtone. O fabricante fornecia uma placa onde ficava alojado o cristal Overtone e seus diversos multiplicadores por 3, por 5 e por 7. E por isso era necessário ter uma filtragem adicional na placa principal. Na parte superior temos os filtros hairpin de diversas ordens e seus MMICs e idem ao estágio de transmissão. Repare que temos dois circuitos de filtro, um para cada amplificador. Esse provavelmente é o up converter mais popular do QO100. Muito bem projetado em Portugal, ele usa misturadores em SMD e os modernos filtros SAW. Na placa também já temos um PLL. Microswitches são ajustados para diferentes frequências intermediárias, de 10 metros até 70 centímetros. Esse up converter projetado por F1OPA também usa misturador em SMD e filtros SAW.
Esse transverter é oferecido pela Minikits na Austrália. Também usa misturador SMD e filtros do tipo SAW. No momento que é gravado este vídeo, existem dezenas de fabricantes e circuitos que disponibilizam up converter e transverter para o QO100. Na figura temos algumas dessas opções, entre elas o elogiado up converter da Ansat alemã, o famoso Kiln, fabricante alemão, e o popular SG Labs. Antes de você montar o seu equipamento ou comprar um pronto, leia atentamente as características deles, pois alguns necessitam de um oscilador local separado ou um PLL externo. Gostaria de deixar claro também que não foi incluído aqui nenhum tipo de SDR. Aqui foi tratado só a arquitetura tradicional de um transverter. Antes de você começar a montar o seu transverter, escolha qual arquitetura você vai usar. Caso opte em usar bobinas ajustáveis, dê uma olhada no esquema do F1JGP. Esse esquema é muito similar ao Kiln que eu apresentei no começo da apresentação. O circuito usa basicamente um misturador ADE 3G, MMICs ERA 3, ERA 5 e bobinas Neocid. Caso opte a montar um up converter usando filtros SAW, uma boa opção é o esquema do YO4HFU. Ele usa um misturador SMD modelo ADE35MH. Ele usa MMICs ERA 5 e AH1 e filtros SAW SF2124E Murata, que já foi citado aqui nesse vídeo. Filtros talhados na placa de circuito impresso, como hairpin ou outro tipo de microstrip, hoje fica excessivamente cara devido ao alto preço das placas de circuito impresso de boa qualidade. Outra opção seria o montador comprar uma placa de circuito impresso já confeccionada, ou quem sabe até um hairpin no eBay. Um outro exemplo de projeto usando microstrip e filtros talhados na placa de circuito impresso é do up converter do F6BVA. Ele usa um misturador SMD modelo SYM4350 e MMIC PGA 103. E por último, caso você opte a usar bandpass filter usando tampões de cobre, uma ótima opção é o esquema do POL W1 GHz. Ele apresenta em seus simpósios um esquema de um transverter multibanda. Considere montar só a parte de 13 centímetros e você terá um ótimo equipamento para fazer o uplink do satélite QO100. O circuito dele usa misturador ADE18 e MMICs do invólucro SOT89, que são extremamente populares e baratos. Para fechar o vídeo, vamos fazer um resumo da nossa receita de bolo. Eu preciso de um atenuador, eu não posso entrar em um transverter, num misturador de 50 mW, a potência do meu rádio de VHF de 50 watts. Então eu tenho que ter um atenuador. Desse atenuador eu tenho o misturador. O misturador vai pegar o sinal do meu oscilador local, misturar com o do meu rádio, que é FI, e vai dar nova frequência, que é 2400 MHz. Como oscilador local, eu escolheria sem sombra de dúvidas o PLL ADF4351, que eu já apresentei em vídeos anteriores. Eu acho que hoje seria desnecessário, para fazer um uplink no QO100, um oscilador do tipo overtone, que era popular nos anos 80. Após o mixer, é obrigatório o uso de um filtro passa-banda. Você poderá escolher qualquer um dos filtros apresentados nesse vídeo. Se você não tem equipamentos de bancada para ajustar filtros em 2400 MHz, a escolha óbvia é um filtro do tipo SAW, que temos várias opções no mercado
e um preço bem popular. Esses filtros não requerem nenhum tipo de ajuste. Após eles, 1 ou 2 estágios de amplificadores. Caso o seu filtro não tenha uma seletividade adequada ou a sua FI não seja numa frequência muito alta, talvez seja necessário você usar a arquitetura mostrada, com filtros passa-banda entre os amplificadores. A sugestão mostra um filtro passa-banda, um MMC era 3, seguido de um outro filtro passa-banda e por último um MMC era 5. Caso deseje montar utilizando filtros SAW, considere essa arquitetura, que usa um mixer ADE 3G Plus, filtros SAW Murata SF2124E e MMICs. Foi mostrado aqui nesse vídeo diversos modelos e tipos de MMICs. Você não terá dificuldade em escolher o mais adequado para o seu projeto, nos seus diversos estágios, seja ele pela potência de saída dBm, nível de ruído ou IP3. Caso você opte usar bobinas ajustáveis, era comum encontrar no eBay americano e no alemão lotes de bobina Neocid. A figura mostra um mixer usando ADE 3G, um filtro passa-banda Neocid, um MMC era 3, um filtro passa-banda Neocid e um MMC era 5. Como vocês perceberam, o assunto é bastante extenso, mesmo eu dividindo o vídeo em 2 partes. Próximo vídeo, eu saio da teoria, eu retorno para a bancada. Vão ser vídeos mais curtos. Irei mostrar a resposta de frequência de filtros microstrip, como por exemplo esse hairpin, e vou mostrar um filtro de cavidade ressonante montado, utilizando esse tampão de cobre. Show? 73 de PY1 SAN.